Vocês ao vivo por aqui, mesmo sendo quinta-feira, estamos no ar. E eu sou o Ivan Porto e eu ensino profissionais de sobrancelhas a sair do zero até a sua agenda lotada, para ter independência financeira. E muito bem-vindas a vocês aqui chegando. E aí é o seguinte, já vou falar aqui sobre o que vai ser essa aula. Dentro do que eu ensino, existem 7 maneiras que eu ensino vocês para vocês ganharem dinheiro no seu estúdio de sobrancelhas. No caso, eu vou falar de uma dessas maneiras na aula de hoje. Basicamente, você consegue ganhar dinheiro no seu estúdio atraindo novas clientes, né? Isso pessoalmente ou com anúncio, mas quando você traz uma cliente nova, você ganha dinheiro no seu estúdio. Quando você recupera uma cliente que já veio alguma vez e foi embora por algum motivo e não apareceu mais, você também ganha dinheiro no seu estúdio. A terceira maneira, quando você reajusta o seu preço, você trabalha menos e ganha mais. Então você ganha mais no seu estúdio. Você ganha dinheiro no seu estúdio quando reajusta o preço. Quando você vende itens relacionados ao atendimento de sobrancelha na sua recepção, você também aumenta um faturamento aí. Você consegue um dinheiro para o seu estúdio. Quando você ensina as suas clientes, essa é a quinta maneira, aí você pode ensinar quem quer aprender, porque quer fazer as das filhas, quer fazer a própria sobrancelha, quer fazer como hobby, ou você pode ensinar para a pessoa ter uma renda extra, né? Para ter uma renda extra ou para se tornar uma profissional de sobrancelha como você. Então essas são as duas maneiras que você pode ensinar. A outra, que é a sexta é quando você economiza dinheiro, faz esse dinheiro render, você guarda o dinheiro. Essa também é uma maneira de você ganhar dinheiro do seu estúdio, quando esse dinheiro fica no estúdio. E a última maneira é quando você contrata uma profissional para você lotar a agenda dela e você ganha um valor em cima, uma porcentagem por você ter conseguido as clientes, ela faz o atendimento. Então essa é a 7ª maneira. Mas a que a gente vai conversar hoje é uma dessas maneiras, é a terceira maneira, que é o reajuste de preços. E primeiramente, muito bem-vindas aí a vocês que estão comigo aqui nessa aula, nesse feriado, né? Bem-vindas às novatas, quem participou aí de uma ou 2 aulas são as novatas, e bem-vindas também as veteranas. Veteranas, quem participou de mais de 2, de 3 para frente, aí já é veterana. Bem-vindas a vocês, veteranas também, de 3 ou mais aulas que vocês participaram. E bem-vindas às alunas que sempre aparecem por aqui para dar um oi, para marcar presença. Bem-vindas a vocês também. É um prazer ter todas vocês aqui. Mas qual foi a última vez que você fez um reajuste de preço aí? Escreve para mim. Qual foi a última vez que você fez um reajuste de preço? Eu sei que várias das alunas da última turma do Método Sal, a gente está numa parte agora que vai fazer reajuste. Então, várias delas vão reajustar para as novas... Boa tarde, Andresa. Elas vão reajustar para as novas clientes já esse mês. E para as clientes mais antigas, entre 30 e 60 dias que elas vão reajustar. Mas e aí, vocês? Qual foi a última vez que você reajustou o seu preço aí? Conta para mim. Para eu ter uma ideia aí. Coloca para mim, tudo bem? Bem-vinda, tem gente entrando ainda. E como essa live vai ficar, eu não vou tirar ela do ar, ela vai ficar. Então, mesmo que tenham algumas pessoas, quem tiver pode participar e tirar as dúvidas, né? Até porque no feriado, geralmente, o pessoal tá com gente em casa e tal, e acaba
não participando tanto assim, né, ao vivo. Disputar com feriado tende a ser mais difícil, mas como eu tinha me comprometido toda quinta-feira às 13h13, então a gente segue aí fazendo quinta-feira 13h13, né? Ó, normalmente vocês podem passar mais de um ano. Eu tenho relatos de alunas e relatos de seguidoras que reajustam o preço, que tem mais de um ano, tem mais de 2 anos que não reajustam o preço. E isso realmente pode se tornar um problema. Porque é o seguinte, não tem uma regra, não tem uma lei, né, para você reajustar os seus preços. E como você é a dona do seu negócio aí, do seu estúdio, você que escolhe, né? E o erro é acreditar que muitas vezes a cliente não vai gostar. Ah, eu não vou reajustar porque a minha cliente não vai gostar. Eu vou perder cliente se eu aumentar o preço. E as clientes, as minhas clientes vão para outro estúdio se eu aumentar. Às vezes você fica com uma resistência de aumentar até quando é assim, R$5, você fica com uma resistência de aumentar esse valor que você cobra para fazer o procedimento. E isso normalmente está ligado a uma crença limitante, alguma coisa que você acredita que impede você de poder fazer esse aumento de preço, que vai dar tudo errado se você fizer isso. E eu quero que você saiba que aumentando o preço ou não, vai ter cliente que vai sair por N motivos. Tem cliente que fica e tem cliente que vai. E é uma coisa que é muito difícil de você conseguir controlar isso, né? Ou acreditar que é por causa de um fator que é o preço e aí isso vai fazer a cliente ir ou voltar. Tem algumas clientes, depois que a cliente vai, ela já está indo há algum tempo, ela já começa a gostar do trabalho que você está desenvolvendo, independente do momento que você tá, se é no começo, no meio, se já tem muitos anos de profissão, de designer de sobrancelha, mexendo com sobrancelha, micropigmentação, o serviço que você desenvolve nas sobrancelhas, né? E essa crença limitante, ela é como se você acreditasse que vai dar tudo errado se você aumentar. Sabe o que é interessante? A aula era sobre isso. Boa tarde, CD, tudo bem? A aula era sobre isso. E o que acontece? Eu, antes de fazer aqui, mais cedo, eu fui na padaria buscar pão. E na padaria que eu compro pão, é uma padaria que fica pertinho aqui de casa. O rapaz que é o dono lá da padaria, ele deixa um café lá. É um café que você não precisa pagar. Tem os copinhos lá e você pode tomar o café. Eles passam o café lá, né? Eles fazem o café. E aí o que acontece? Eu percebi enquanto eu tava lá, e aí eu fiquei só observando e tinha alguns clientes, e eles foram sendo atendidos. A maioria, assim, boa parte dos clientes que vão, eles não costumam tomar o café. Porque normalmente a pessoa acredita que de repente vai atrapalhar. Ela acredita que vai usar o recurso daquela pessoa, o recurso do senhor que é o dono daquela padaria lá. Agora, pensa comigo. Do mesmo jeito que quando você coloca um cafezinho, coloca um mimo, coloca alguma coisa aí no seu estúdio, e aí você percebe que as clientes não querem aquilo, que elas falam, quer um café, uma água? Não quero, não quer. E quanto, vamos dizer assim, mais você melhora isso, parece que mais resistência a maioria das clientes tem. Elas meio que não aceitam, elas não querem aquilo. E isso está muito ligado, né? Essa resistência está muito ligado ao que a própria pessoa acredita, que é uma crença limitante. Muito provavelmente essas pessoas que não querem aquilo que você está oferecendo ali de muito bom, de melhor, é que ela não acredita que ela mereça aquilo. E olha que interessante, quando uma pessoa, você profissional de sobrancelha, você tem que acreditar que você merece sim o melhor dessa vida. E quando aparecer algum tipo de oportunidade, quando alguém oferecer alguma coisa para você, é muito importante que você aceite. Isso, as coisas são boas às vezes,
você tá lascada, não tá podendo fazer nada, não tem mais R$1 para gastar, não tem. E aí quando alguém vai oferecer algum tipo de ajuda, você fala, não, obrigada, mas pera, não. É assim, as pessoas só dão o que elas podem dar, elas só dão o que tá sobrando. E olha que magnífico isso. Eu poderia estar falando de dinheiro, de uma pessoa de achar que você precisa e a pessoa querer de repente te dar uma caixinha, te dar, se fez 25, eu vou te dar 30 porque eu realmente acho que vale. Ou então a pessoa querer te ajudar de alguma maneira e querer te dar o dinheiro e isso tá muito de você não querer aquilo, né? Aquele recurso. Só que você já parou para pensar que mesmo quando é carinho, quando é afeto, quando é amor, isso a pessoa só consegue dar quando ela tem sobrando. Você não vai ver uma pessoa que tá de mal com a vida, vamos dizer assim, distribuindo sorriso e feliz por aí. Você não vai ver. Por quê? Porque ela não tem aquilo. Ela não pode dar o que ela não tem. Isso não serve só para dinheiro, serve para sentimento e para todas as outras coisas também. Agora pensa o seguinte, você estuda, você batalha ali, guerreira, tá no dia a dia, você se esforça, isso demora horas, você passa muitas horas se qualificando, se preparando, investe em curso, vê vídeo, e aí investe muito tempo e muito dinheiro. Muitas vezes deixa ali o seu filho, fica na escola ali enquanto você leva, você tá ali vendo, ou você realmente se esforça. Às vezes até paga uma pessoa para ficar com o seu filho enquanto você tá lá fazendo o seu trabalho. E aí na hora de você cobrar pelo seu trabalho, aí você tem essa resistência. Você não quer porque você talvez está acreditando que essa cliente não vai gostar. É assim, se você não valoriza o seu trabalho, a cliente ela não vai valorizar de maneira alguma. E sabe por quê? Porque isso é o que você está ensinando para ela. A cliente, antes é assim, no seu estúdio você pode colocar um tipo de regra, por exemplo, que procedimentos que são acima de R$100, a pessoa precisa dar um sinal. E se ela der o sinal e no dia ela não vier e não avisar com antecedência, ela perde o sinal. E por que você faria isso? Para garantir que aquela pessoa vai e não vai fazer você perder aquele horário ali, sendo que ela marcou naquele horário, né? E o que vai acontecer? Quando você coloca a regra, quando você começa a colocar limite, é igual com filho, é igual com cachorrinho, quando você tem um bichinho, um animalzinho de estimação. Você fala, mas Ivan, você está comparando a cliente com uma criança, com um cachorro? Tô, porque, gente, não tem uma analogia melhor, né? É a comparação mais fácil. O que acontece? Tanto a criança quanto o cachorro, quando você coloca uma regra, eles vão tentar burlar aquela regra. E eles fazem isso para ver. Então é assim, você precisa não só colocar uma regra, mas tem que ter as penalidades. Você tem que penalizar. Se você está falando para a cliente que a tolerância de atraso para ela chegar é de 10 minutos, é de 10 minutos. Se ela chegar depois de 10 minutos, aí você vai conversar com ela. Olha, passou do horário e essa conversa precisa existir. É claro que ela não pode ser na frente de outras clientes, de preferência. Mas essa conversa precisa existir. Espera a cliente que está lá embora para a comida de rabo na cliente é só com ela. Não é na frente dos outros, não pode fazer isso. É igual com o filho também, né? Na frente dos outros não pode, é bagunçado. E a cliente vai se sentir mal. Então, quando a outra cliente for embora, aí você avisa para ela. Ó, eu tenho uma cliente logo depois do seu horário. Então, por causa disso, eu vou precisar reagendar o seu horário. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer o atendimento.
A não ser que você queira esperar e eu converse com a outra cliente para saber como que a gente pode fazer, tipo assim, se vai poder, tipo, o horário dela, para você fazer as duas ao mesmo tempo, se você pode deixar ela numa cadeira e colocar a outra cliente que é a do horário numa maca, mas atrasar o horário da próxima cliente porque ela atrasou, nem pensar. É assim, quando a cliente... ela sabe o que ela faz? Quando eu falo ela faz igual criança, é que os filhos, você já falou com a criança? Não põe a mão aí. E aí a criança vai bem devagarzinho pra pôr a mão. Ela tá testando os seus limites para saber se ela manda mais ou se você manda mais. Quando você coloca regra no seu estúdio, as clientes precisam obedecer. Olha o que a Fabi tá colocando aqui, ó. Aconteceu comigo, a cliente marcou 2 vezes falando que ia vir em tal horário, porém não veio. Perguntei o que aconteceu, daí ela me falou que não tinha recebido, porém eu achei que ela queria fazer fiado. Aí realmente nem pensar. E eu coloquei no status forma de pagamento um dia antes dela vir. E daí no dia ela não veio. Mas aí cabe uma conversa sincera, né? Perguntar para ela. Primeiro, porque quando ela marca um procedimento a primeira vez, ó, segura essa daí, que essa daí vai ajudar vocês pra vida, gente. Toda vez que a cliente marcou um procedimento e por algum motivo ela não foi e não avisou, ó, veja bem, quando as clientes mandavam mensagem pra mim, eu tava na recepção, e aí a cliente mandava assim, 1 dia ou 2 dias antes do horário dela. Aconteceu imprevisto, eu não vou poder ir, ou eu não recebi, ou pode acontecer qualquer coisa. Eu agradecia pra beneficiar essa cliente, falava pra ela assim, olha... primeiramente, muito obrigado por ter me avisado. Esse seu aviso é muito importante, porque assim eu consigo encaixar uma outra cliente. Mesmo que não desse tempo, mas dava que eu tinha uma listinha de cliente que morava perto que queria ir. Só que mesmo se não desse tempo, é só para ela saber que esse gesto dela eu vou recompensar. Eu não acho ruim ela mandar mensagem para reagendar. Sabe o que eu acho ruim? Eu acho ruim quando ela não fala nada e passa do horário dela, ela não fala nada. Aí eu acho ruim. Aí precisa ter uma punição. Como que funciona a punição? Aí ela vai falar assim, naquele dia não deu pra eu ir, eu mandava num texto falando que se ela faltasse e não me avisasse, ia ter um custo no próximo atendimento. E eu já colocava assim, eu não colocava nada de valor. Era mais para dar aquele impacto. E tinha algumas clientes que pensavam que não ia acontecer nada. E aí no próximo atendimento eu falava para ela, olha, no atendimento anterior, como você não me avisou, então vamos fazer o seguinte, eu reagendo para você, mas você vai dar metade do valor e do último atendimento eu vou te cobrar R$5 por você não ter me avisado. Então, se o design de sobrancelha é 30, ela tinha que dar R$20, que era R$15 desse procedimento e R$5 de multa por atraso. Se ela quiser agendar, essa é a condição. Caso contrário, obrigado de nada, não quero essa cliente. Mas, Ivan, olha... O trabalho que você desenvolve com sobrancelha não é brincadeira. É um trabalho de gente grande e a cliente tem que entender. Se ela quiser fazer sacanagem desse jeito, vai fazer no raio. Aqui não. No seu estúdio é lugar para gente grande, adulto, coisa séria. E você avisou antes. Se você não avisar, você não pode cobrar. Mas na mensagem eu já avisava. E aí vai me perguntar, mas Ivan, toda cliente que faltava, você cobrava os R$5 de acréscimo? Gente, primeiro, a gente tá falando de 5 conto, não tá falando de R$50, né? Segundo, a gente tá falando de um procedimento de sobrancelha que dentro da área da beleza é o procedimento mais barato e talvez o que gere maior impacto. E aí você tá falando pra mim que 5 conto porque ela atrasou. Sabe pra que era isso? Pra essas clientes
que são essas clientes que querem abusar. Sabe o que eu já ouvi na recepção, minha querida? Eu já ouvi, mandei mensagem, oi, aí, tudo bem? Liguei. Ah, e aí, tudo bem? Eu queria falar com a fulana, porque ela tinha um horário aqui, mas ela não falou nada e tá na hora, e a profissional tá esperando ela. A mãe atendeu e falou pra mim assim, ah, menina, ela foi pra festa ontem, chegou travada, não vai conseguir não, tá dormindo. Meu, na boa. Aí não, né? Compromisso é compromisso. Não vai vir? Desmarca. Eu dou toda a moral do mundo. Agora, já teve cliente e dessa daí que fez isso, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Agora, quando a cliente... Olha, sabe o que acontece? Eu tô indo pro hospital, meu marido se acidentou. E eu tô falando de história real, aconteceu isso. Meu marido se acidentou, eu não vou poder ir, me desculpa. A cliente, quando ela já tá entendendo, sabe o que ela falava? Eu já pode me cobrar, eu sei que tem uma multa. Eu falei pra ela, pode ficar despreocupada. Quando você quiser reagendar, eu reagendo. Não vai ser cobrado nada de você. Por quê? Porque ela tinha um motivo certo, ela tinha um motivo real. Não tem sentido eu penalizar uma cliente que teve um imprevisto. O que eu tenho que fazer na recepção? Penalizar a cliente safada, cliente que tá querendo... Ai, vamos atrasar. Sabe o que eu já ouvi na recepção? Duas meninas sentadas assim, conversando uma com a outra. E aí uma olhou na maior cara de pau pra outra e falou, não, lá no salão eu posso atrasar. Lá eles não é igual aqui não. Que aqui tem regra tal. Lá é qualquer horário. Eu posso chegar. Eu vou atrasar lá, não tem problema não. Eu faço a minha aqui primeiro. Então eu comecei a perceber que as clientes começavam a dar uma moral danada no estúdio lá quando eu tava sendo mais rígido. Se você não ensina a cliente e você espera que a sua cliente vai aprender sozinha, eu tô falando, cliente é igual como se fosse uma criança ou um cachorrinho pequeno. Você precisa ensinar. Pode parecer sacanagem falar assim, mas, gente, é a melhor analogia. É a realidade essa, né? O Estúdio Kessia falou, live bem necessária. Arrasou. Obrigado, Kessia. E a Fabiana também gostou. É exatamente isso. É exatamente assim, gente. Precisa ter norma, regra. Por quê? Porque se você está querendo construir um negócio sólido e se você está querendo que o seu negócio seja bem visto, você precisa ter regra clara. Você já viu alguma empresa grande ou alguma empresa séria ou alguma empresa lucrativa que é bagunçado? Que as coisas acontecem do jeito que é tudo largado lá? Casa da mãe de Joana? Não acontece assim. Para a empresa ser uma empresa de sucesso, certa, lucrativa, tem que ser tudo certo. Então, ó, sobrancelha, o que é o meu ponto de vista? Sobrancelha é uma profissão lucrativa e que você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, inclusive do que a filha daquela vizinha lá que fica falando lá, até pra sua mãe enchendo o seu saco, falando que ela fez faculdade que você não fez. Ela vai ficar descontente, insatisfeita, vai ganhar um salário de no máximo R$2.000, mesmo tendo estudado anos e anos, investido uma fortuna, e você vai conseguir superar o salário que ela teve investindo extremamente menos. E quando... assim, dentro do método SAL, que é o que eu explico, ó, esse perfil eu criei e eu ensino as estratégias do método SAL, que é um método que é aí. Não sei se eu saio e volto de novo. Vou permanecer aqui. Só se cair, né? Aí eu ligo de novo, mas aparentemente tá normal. Vou seguir? Vocês estão aí? Aconteceu comigo já, então vamos seguir então, ó. Tem mensagem aqui, vamos que vamos.
Aconteceu comigo, quem tá falando é a Kessia. A Kessia falou, aconteceu comigo hoje, a cliente já tinha agendado 2 vezes, a primeira ela não veio e não avisou. E a segunda agora avisou 5 minutos antes. E não, meu Deus, isso me dá um negócio no meu coração. E agora, e ela já quer marcar semana que vem e ainda não falei de taxa com ela. Bom, aí, se você não falou de taxa, você não pode cobrar. Por quê? Porque você não deu um aviso para ela. Ela não estava ciente que teria. Então, como que vai funcionar de agora para frente? Não só com essa cliente, mas com todas as outras. Primeiro, a sua parte é lembrar a cliente. Se ela está marcada lá na sua agenda há algum tempo, se tem 1 semana, se tem 2, 3, 4 meses, se está mais tempo, quando faltar 2 dias para o atendimento, você manda uma mensagem para ela, que é um lembrete falando, e aqui tudo bem, aqui é do estúdio, aqui é a Kessia, eu tô falando com você, para lembrar, e fala o nome dela, para lembrar você que você tem um horário comigo, quarta-feira, dia tal, aí você fala o dia da semana, o dia do mês e o horário. Horário, combinado? Tá tudo certo para esse dia? Por quê? O objetivo dessa mensagem é, se acontecer algum imprevisto, ela já te avisar com antecedência. E se não acontecer nada, ela mantém o horário, confirma e tá tudo certo. Agora, se ela confirmou e se chega no dia, ela não vai e não avisa, aí realmente é o momento de você falar para ela, falar, olha, então agora o próximo agendamento você precisa dar metade do valor. Por que eu falo metade do valor? Porque inclusive uma das alunas, ela falou assim, tem no Código de Defesa do Consumidor, serviço da área da beleza lá e tudo, e printou pra mim, mostrou, falou, então, você não pode cobrar o valor integral, você não pode cobrar todo o valor, mas pode cobrar de sinal a metade. Eu falei, tá ótimo, é só para espantar as curiosas e as clientes que não estão comprometidas. E aí você vai avisar para ela, nesse atendimento, o não comparecimento vai gerar, e esse valor não vai ser ressarcido. Se você faltar nesse atendimento, você vai perder o valor do sinal. Porque eu já reagendei para você 2 outras vezes e eu realmente não posso ficar fazendo esse reagendamento. Então, se você quiser, você pode me avisar com antecedência, tudo certinho. E aí, é claro, você vai bolar os seus textos, as suas mensagens, elas têm que ficar objetivas, não pode ser umas mensagens gigantescas, né? Então, eu vou só para recapitular o que eu estava falando. Sobrancelha é uma profissão muito lucrativa, que você vai conseguir ganhar muito mais do que a filha daquela vizinha lá que falou que você não fez faculdade, que você não fez isso e aquilo, e que ela tá trabalhando numa firma e é boa tal. No final das contas, ela vai... É claro que vai ter gente que vai fazer faculdade e vai ganhar mais que você mexendo com sobrancelha, mas é difícil, é muito difícil. Normalmente, você vai ganhar mais do que essa pessoa e você vai investir muito menos, muito menos. Então, por isso que eu dentro do método SAL, uma das coisas que eu explico, né, é uma parte de reajuste de preço. E teve uma das alunas que só de começar a abordar as clientes de uma maneira diferente, só de conversar com a cliente, na hora que ela tá lá fazendo a sobrancelha, fazendo o procedimento dela, conversar com a cliente com foco comercial, ela já conseguiu fechar mais clientes, conseguiu fazer a cliente voltar, não para fazer só o procedimento que ela estava fazendo de design, mas para fazer outros procedimentos, inclusive de maior valor financeiro. Então, dentro do método SAL, o que é o método SAL? O método Sua Agenda Lotada, eu explico o passo a passo para você sair do zero até a sua agenda lotada. É a mesma coisa que eu faço no perfil. Acontece que a abordagem dentro do curso, dentro do treinamento, ela tem um começo, um meio e um fim. É um passo a passo claro para você seguir certinho. E não, eu não tô te vendendo nada agora, porque as turmas não estão abertas. Não é qualquer momento que você pode, eu quero entrar. Não é assim que funciona. Então aqui eu só tô dando um contexto e que tem desse conteúdo também dentro do método SAL. E aí,
Aí tem uma história que eu preciso contar pra vocês de um tipo de cliente que surgiu, que é a cliente modelete. Talvez eu tenha falado em alguma outra aula, mas é importante reforçar porque o ajuste de preço, quando você vai fazer ajuste de preço, essas são as primeiras clientes a querer pular fora. Primeiro, essa modelete, ela nasceu... Como que ela nasceu? Ela nasceu muitas vezes da sua insegurança. Como você fica insegura de fazer o procedimento, você fica insegura de fazer o seu atendimento, você fica insegura de aplicar a rena, de fazer sua marcação, de fazer sua micro, de colocar anestésico, você fica insegura da profundidade de tudo que você vai fazer, então você acaba chamando uma cliente, e essa cliente, essa categoria de menina, ela percebeu que dentro da área da beleza, isso acontece frequentemente. Só que não é só com as profissionais de sobrancelha. Ela percebeu que as meninas que fazem cílio, que as meninas que fazem unha, um monte de coisa, também precisam de modelos. E ela consegue fazer todos os serviços dentro da área da beleza sem pagar nada. Ela não paga nada. E quando é para ela indicar uma cliente, a cliente que ela indica é muito ruim. Porque ela vai indicar uma cliente semelhante a ela. Que ela já vai chegar na cliente, na menina, na amiga dela, e vai falar assim: menina, vai lá fazer, ó, de modelo, não vai pagar nada não. A menina não vai te cobrar nada e tal. E aí depois você não reagenda, só se ela não te cobrar nada. Ou se ela cobrar, vai ser bem pouquinho, tipo 5 conto. Ela já queima a sua venda antes de você ter oportunidade de ir lá e fazer uma oferta para aquela cliente de um jeito certo. E aí quando ela chega lá, ela já tá filtrada, ela já filtrou essa menina que já deu problema que já não vai querer. Então você tem que fugir dessa cliente modelete. Cliente modelete é realmente uma cliente que não vai agregar valor porque ela não vai trazer valor financeiro. Ela sempre vai querer fazer, ela vai ficar à disposição, mas você não vai cobrar nada dela e isso é um prejuízo. Porque você pode muito bem chamar outras clientes e fazer uma estratégia para ter outras clientes e que, mesmo que essa cliente venha uma vez sem pagar uma vez, nas próximas ela precisa já querer, já ter consciência. E isso é uma oferta que, assim que ela chega no seu estúdio, ela termina o atendimento, o primeiro, que é um gratuito, por exemplo, você já tem a possibilidade de oferecer o serviço para ela e ela vai ter uma propensão maior de aceitar. E afasta cliente que é modelete. Foi uma vez, testou, experimentou o serviço, de graça, nem pensar, não pode mais. E às vezes, o que você fica pensando? Você fica pensando que o seu estúdio ele precisa ser maravilhoso, você precisa ter meio mundo de curso, você precisa aparecer na rede social, que se não for assim, você não vai conseguir cliente. E a realidade é que quando você tem uma estratégia focada em lotar a sua agenda, que é o que eu explico dentro do Método Sal, e se você investe num treinamento R$1.500 e você vai conseguir ter de retorno 36 mil dentro de um ano, eu realmente acho que isso é uma coisa que pode salvar o seu estúdio e cabe a você considerar. Será que vale a pena você ficar do jeito que você tá ou vale a pena você fazer alguma coisa diferente? Então, tem muito conteúdo gratuito que tem aqui dentro do Instagram e vale demais a pena você sempre acompanhar os vídeos e fazer suas perguntas. Porque a sua pergunta, ela vai virar, muito provavelmente, material para novos vídeos. Então eu vou responder a sua pergunta e nas lives, sempre que você aparece aqui, você pode perguntar e eu com certeza vou te ajudar. Mas bora lá. Para que você vai reajustar? Essa parte foi uma parte, vamos dizer assim, de introdução realmente, para você se conscientizar dos motivos e dos porquês você deve fazer esse reajuste. Mas o principal motivo para você fazer um reajuste aí do seu preço no seu estúdio é para você atender menos e ganhar mais. Quando você trabalha de uma forma inteligente, sobra mais tempo para você ficar com a sua família e mais tempo para você. Sabe o que eu já vi? Estúdio, inclusive estúdio grande.
de menina postando e falando, nossa, eu tô fazendo 20 atendimentos, nossa, a minha agenda é lotada. E a menina não consegue almoçar, não tem vida. Não tem vida. Ela só atende. E aí você fala, ai, mas Ivan, eu queria. Isso daí é bom. Isso não é bom. E quem que vai cuidar das suas coisas na sua casa? E seu filho, seu marido, seu relacionamento, seu namorado, e seu animalzinho de estimação lá que você tem. Mas de todos, a pessoa que vai acabar precisando mais de você, que é o seu filho ou a sua filha. Essa pessoa vai precisar de uma atenção muito grande. Os adultos talvez entendam o que você está fazendo, mas as crianças, elas vão falar que sim, mas elas não estão entendendo, porque você está ausente. É, exatamente, ó. A Aline Vargas, ela falou, eu não quero agenda lotada, quero viver bem. E você pode ter as duas coisas. Por quê? Agenda lotada, do jeito que eu explico, ela não serve para você morrer de trabalhar. A agenda lotada, do meu ponto de vista, é você ter uma quantidade de cliente que pague suas contas e te dê independência financeira e ter tempo para ir lá levar o seu filho na escola, ter tempo para ir lá sair para jantar com seu marido, se for o caso, ou ter tempo para você ir lá ficar um pouquinho com seu bichinho de estimação. E isso é ter agenda lotada de um jeito sadio, de um jeito bom. Porque eu já vi muita gente explicando coisa de sobrancelha e tal, só que no final das contas, a vida da profissional acaba. Ela vai ter que trabalhar 24 horas. E não é isso que eu acredito ser o melhor caminho, né? Agenda lotada pra mim é o nome de agenda lotada e tal. Só que assim, tem que ser muito bom e prazeroso pra você. Então, um dos motivos, uma das maneiras que você vai conseguir isso é justamente quando você reajusta o preço. Imagina, se uma menina cobra 15 conto para fazer a sobrancelha. E aí a gente tá estimando que você, para lotar a agenda, cobrando 30 e ela, para lotar a agenda, cobrando 15. Ela vai ter que atender o dobro de pessoa. Com 10 pessoas, você faz 30 reais, dá 300 reais num dia. Para ela fazer os mesmos 300 reais cobrando 15 reais na sobrancelha, num design, considerando só o design para facilitar o cálculo, vai ser, ela tem que atender 20 clientes, porque 10 clientes para ela é 150. Você acha que vai sobrar tempo para ela fazer qualquer coisa? Não vai. E daqui a pouco começa a dar problema em casa, no relacionamento, com o filho, com as coisas, né? E aí ela vai ter que pagar alguém, que aí sai mais dinheiro ainda, porque ela vai ter menos tempo, vai ter que pagar alguém para ficar com o filho, para cuidar da casa e tal. E aí realmente é complicado essa parte. Aí, para que reajustar então? É para você ter mais dinheiro trabalhando menos tempo. O motivo é simples, é esse motivo. Você vai trabalhar menos, vai ganhar mais. Simples assim. E aí, quando reajustar? Eu fiz vários testes, tanto quanto eu tinha o estúdio, quanto quando foi com as alunas que já passaram pelo método SAL. No início, eu prefiro fazer um reajuste logo no começo do ano, só que antes eu faço uma oferta de pacote. Uma oferta de pacote porque eu quero que as clientes fiéis paguem um pacote e faça no preço antigo, né? Ou se elas, para elas no caso que ela vai pagar o ano inteiro, se ela quiser, ela vai pagar o procedimento, ela vai pagar o do ano inteiro. Ela pega o preço antigo e aí ela faz um pacote, aí eu dou um desconto para ela, ela consegue. Por quê? Porque eu realmente tenho que beneficiar a cliente que é a cliente antiga, a cliente que já está com você faz tempo. Ela tem que ter o primeiro benefício. Você tem que garantir o horário dela para o ano inteiro. Então, o jeito que eu gosto de fazer é assim. Um outro jeito que também vai beneficiar essa cliente é quando você reajusta o preço, tipo no começo do ano. Seu design de sobrancelha é 30, vai para 40, por exemplo. Aí, só o design. A rena, o jeito certo é sempre o dobro do valor. O reajuste, o preço, se o preço da sua rena, ele não é o dobro do preço do seu design, você já está perdendo uma dinheirama aí já. Já é um prejuízo lascado. E isso daí eu descobri porque
Em um estúdio que eu dei consultoria, tinha as meninas que faziam serviço e elas ganhavam porcentagem. E aí eu percebi que a quantidade de menina que fazia rena era pouca. A rena tava... A comparação com o design era muito... Nossa, a diferença era muito grande. Inclusive, até por ser um estúdio maior, tinha perigo de vencer rena. Tinha perigo de vencer a rena, de perder a rena. Porque não tava usando. Eu falei assim, mas meu, o que tá acontecendo? Aí eu fui analisar. O design de sobrancelha lá, na época, ele era 30 reais. Ele era 30 reais. Com rena, era 50. Agora, o design 30, com rena 50. Só que é o seguinte, a Diane perguntou primeiro se vai ficar salva a aula. Vai, essa aula vai ficar salva sim. Então, 30 reais o design, 50 a rena. Esse valor, ele tava errado. Esse é o jeito errado de cobrar. Por quê? Porque um design de sobrancelha, você gasta em média 30 minutos para você fazer. Um design, eu vou colocar DS em cima e aqui rena. Um design de sobrancelha, 30 reais, 30 minutos. A rena, 50 reais e quanto que as meninas gastavam? 60 minutos. Você percebeu que é o dobro do tempo? É o dobro do tempo, né? E uma outra coisa que depois eu percebi, quando eu fui calcular, é o dobro do custo. Quando você para calcular o custo do procedimento de design, o procedimento de rena, como tem mais coisas que você tem que colocar, você tem que tirar, você tem que fazer isso e aquilo, tem mexedor, tem pilha, tem... Colocando tudo, por cada coisinha é o dobro, é 2 vezes. Acontece que é o dobro do tempo, que aqui é 30 minutos e aqui é 60, e é o dobro do valor. O custo, se para esse é 5, para esse é 10. Então o custo aqui, se para esse é 5, é um 5 aqui, viu? Esse custo aqui da rena é 10. Aí a conta não fecha. A rena tinha que ser 60. Quanto que a profissional ganhava quando ela fazia um design de sobrancelha? Quando ela fazia um design de sobrancelha, ela ganhava 50%, ela ganhava 15 reais. E ela trabalhava 30 minutos. Se ela fizesse 10 designs de sobrancelha, ela ganhava 150 reais e ela trabalhava 10, 30 minutos, 2 horas e meia, 30, umas 5 horas. Opa, a continha falhando. Então, como que é que ela ia fazer? Para ela ganhar 150 reais aqui, ó, 30 minutos, 150 reais ela ganhava 5 horas. Vamos ver com rena como ficava? Uma rena é 1 hora. 10 renas são 10 horas. Só que é o seguinte, é 50, então ela ganha 25. Ela ia ganhar 250. Aí você fala assim, mas Ivan, aqui ela ganha 150. E aqui ela ganha 250. Mas aqui ela trabalha 5 horas. E aqui ela trabalha por 250, 10 horas. E as meninas começaram a perceber isso. E elas começaram a dar prioridade só pro design de sobrancelha. Isso que nesse estúdio, o design de sobrancelha era 30 e com rena 50. Será que no seu estúdio ou no lugar que você atende, você está cobrando uma diferença de 5 ou 10 reais? Então, será que você cobra, por exemplo, 15 reais com design de sobrancelha e 20 reais com rena? Se você faz isso, se você cobra 15 reais o design e 20 com rena, o prejuízo que você está tendo é infinitamente maior. Então, o cálculo certo, e eu estou falando isso para te ajudar, é o dobro.
E isso nem os grandes estúdios não sabem fazer do jeito certo. E aí, o que acontece? E quando eu falo de momento de reajuste, primeiro com relação ao design e à renda, tem que ficar claro que o valor do design é um valor, o valor da renda tem que ser o dobro do valor. Todos os seus serviços, você tem que considerar o tempo do serviço. Como que você vai cobrar o buço? O buço é metade do tempo do seu design de sobrancelha? O design de sobrancelha é 30 minutos. Eu sei que o buço é 10, mas a gente, ou até menos, mas vamos arredondar para como se fosse 15. Se você vai fazer para você ter tempo de fazer certo, né? Se o design de sobrancelha você vai cobrar 30, o buço vai ser metade do valor que você cobra na sobrancelha, sacou? Por quê? Porque é metade do tempo, para compensar financeiramente, até na comissão, e você é uma funcionária de você mesma. Então, tem que fazer sentido essa conta, senão depois você vai perder dinheiro e não vai entender o que está acontecendo. Acontece isso. Se você fazer buço e queixo, que é mais ou menos meia hora, que é meio rosto, né? Meio rosto. Na linha, sabe? Na hora que você vai fazer na linha, meio rosto, você vai cobrar o mesmo tanto do design de sobrancelha. E se você for fazer o rosto todo, que é aproximadamente 1 hora, de 45 a 1 hora, você vai cobrar o valor que você cobra na rena, que é o dobro do valor do seu design. Se o design é 30, a rena é 60. E se a rena é 60, o rosto inteiro depilado na linha também é 60. Isso daí tem que ficar claro. Porque se você não ajusta o preço e cobra isso certo, você perde dinheiro. Agora, o pior mês para você reajustar é dezembro. Porque as clientes vai ter uma procura maior. E quando você reajusta em dezembro, é como se você quisesse se aproveitar das clientes. Elas têm esse sentimento. E como eu sei disso, eu fiz uma pesquisa e perguntei para as clientes que eu tinha, mais de 200 meninas, eu perguntei de vários lugares e a resposta sempre é que quando tem um aumento de preço no final do ano, as clientes veem isso com maus olhos. Já sabendo disso, quando você vai reajustar? Oi, Vanessa, tudo bem? Os melhores meses para você reajustar. Janeiro, porque tá começando o ano, tem um monte de reajuste com tudo, então você pega essa onda e já reajusta também. Maio, julho, setembro. Esses são os melhores meses para você reajustar. Mas o seu reajuste não pode ser feito de qualquer maneira. Você não pode simplesmente chegar para as clientes e falar assim: gente, aumentou! Pá! No meio da cara dela. Não pode. A cliente vai se assustar. E ó, veja bem, você aumentando ou não aumentando, você vai ter cancelamento, vai ter cliente que não vai mais, vai ter desistência por motivos que você não tem nem ideia. E aí pelo preço vai acontecer a mesma coisa. Tem cliente que vai ficar, tem cliente que vai sair. E tá tudo bem. Agora é o seguinte, se você avisa com antecedência, e outra coisa, avisar uma por uma. Aumento de preço, ele exige tempo. É de 30 a 60 dias até a cliente entender. Para novas clientes, você já pode aumentar hoje, na hora. Cliente nova que chegar, aumenta, já é o preço novo. Agora, para as suas clientes, você vai conversar com elas, e aí é uma por uma, e falar: olha, eu já vou aumentar para as meninas que estão chegando agora, mas para você que já é minha cliente mais antiga, eu vou manter o mesmo valor por 2 meses. Os próximos 60 dias, se você fizer a sobrancelha, eu vou te cobrar o mesmo valor. E aí você vai falar para ela: olha, o design de sobrancelha vai para R$30 e com rena vai para 60. Mas como eu mencionei, pode ficar tranquila que para você vai ser o mesmo preço. Só vai mudar daqui 60 dias. Tranquilo.
E mesmo assim, você pode, como uma cartada final ainda, para beneficiar ainda mais essa cliente, fazer para ela um pacote que ela vai pagar o valor antigo em quantos procedimentos ela quiser. Então vamos supor, seu design de sobrancelha vai para 30 e com rena 60. Só que nesse momento a sua rena custa 40. Se ela quiser, ela pode pagar o procedimento adiantado e quantos procedimentos ela quiser, ela pode pagar. Se ela quiser pagar 10 renas, ela vai te dar R$ 400 e aí ela vai fazer 10 renas com você. E aí você não vai cobrar o valor reajustado. Isso é uma forma de pacote que você pode fazer para essa pessoa, né? Eu espero que você tenha entendido. Esse é um assunto mais complexo para você colocar em prática normalmente pela resistência que você tem, mas isso realmente vai ajudar demais você a lotar a sua agenda de um jeito certo, mais eficiente. E aí, beleza. Uma sugestão que eu te dou. Como que você vai saber qual é o maior valor que uma cliente vai te pagar pelo seu serviço de design de sobrancelha? Será que tem alguém que descobriu isso? E a realidade é que tem alguém que descobriu isso. É o estúdio, que é o estúdio aí da sua cidade, que é o que cobra mais caro. Esse estúdio, que é o que cobra mais caro da sua cidade, ele descobriu isso na força do ódio. Por quê? Porque ele não sabia cobrar o preço certo e ele teve que aumentar porque ele aumentou muito o custo dele. Esse estúdio investiu numa estrutura maravilhosa, tem lustre, tem uma recepção com a portona de vidro, tem ar-condicionado, tem café na xícara de chocolate, tem umas coisas assim. E as clientes, muitas delas, não vão nem estar muito afim. A não ser que a região que você atenda é de um público classe A, que sabe disso daí, que já valoriza, que já acha que merece e que já quer. Aí você pode jogar o design de sobrancelha vai para R$ 50 e com rena 100, para você dar uma estrutura dessa. Agora, mesmo que esse estúdio, ele fez isso, ele colocou um preço maior, justamente porque ele precisou. Ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar... manter a estrutura de um estúdio assim é muito caro. Então o estúdio teve que aumentar e aí você vai perceber que tem cliente que paga lá naquele estúdio ou R$ 30 ou R$ 40 no design. O que é que você vai fazer? Você tem um serviço já que é bacana, tem cliente que já elogiou o seu trabalho, é um estúdio que você, sabe o que é foda? Eu perguntar pra você, se você acha que seu procedimento é bom, você vai virar pra mim na maior cara de taxa e vai falar, é ruim. Por quê? Porque você tá comparando com as professoras e com meio mundo de gente que tem na internet aí que você tá vendo. E não é com essas pessoas que é pra você comparar. Você tem que comparar o serviço com o seu serviço. Se você já atende alguns meses, muito provavelmente seu serviço já tá magnífico. E às vezes você, mesmo sendo na sua casa, você já tem até tem marca, tem uns descartáveis, já dá pra você cobrar o mesmo tanto que cobra naquele estúdio grande. E você vai ficar surpresa, porque já vai ter cliente que vai querer ir pagar pra você. Sabe por quê? Porque você não aprendeu uma estratégia de venda diferente do preço. E quando você fez isso, você acabou educando as suas clientes que o preço ela tem que vir pelo mais barato. Que aí você faz promoçãozinha, baixinha, precinho, baratinho. Agora, sabe o que tá na nossa cabeça, na de todo mundo? O barato é ruim e o caro é bom. Não é isso que tem na cabeça? Na sua cabeça não é assim? Uma bolsa do Brás. Aqui tem uma cidade que vende as coisas barato, que é no Brás. É tipo quando o pessoal fala que você vai comprar no China, que é barato. Quando você compra uma bolsa, é uma bolsa de R$ 100. Essa bolsa de R$ 100, ela é de R$ 100. Vamos supor que agora você vai olhar uma bolsa, que essa bolsa custa R$ 1.000. E tem bolsa mais cara. E vocês sabem disso melhor do que eu. Qual que é melhor? A melhor... Você nem viu a bolsa. A bolsa melhor é a de R$ 1.000. Por quê? Porque a gente tá com isso na cabeça. O caro é bom, o barato é ruim. E quanto mais barato, pior.
E se o seu é tão barato que você fica fazendo de graça, vai atrair só aquela cliente modelete mesmo, aí que ela não vai te pagar nada nunca. Então você tem que ter uma estratégia de divulgação do seu serviço muito clara, com os pontos importantes, informar para cada cliente, ó, quando você for fazer reajuste, antecedência é a palavra-chave. É importante você fazer isso e principalmente oferecer no começo do ano ou quando você for reajustar pacote para suas clientes mais frequentes, para você trabalhar os 3 gatilhos mentais que são o básico para você trabalhar e fazer um bom reajuste de preço, que é o gatilho mental da escassez, que é o que é escasso, as clientes estão atrás mais, elas querem mais, né? Que é o gatilho mental da oportunidade, que ó, vai aumentar, mas eu posso comprar no preço antigo. E aí, quantos eu quiser pagar, eu posso pagar no preço antigo. E aí você faz uma condição para ela em 2 vezes no cartão de crédito ou em 3, para facilitar o pagamento, se ela for pegar 10 procedimentos de sobrancelha no preço antigo. Isso para cliente antiga só para cliente antiga. Para cliente nova já pega no preço novo, e aí vai ser outra coisa que você vai fazer. E outra coisa que é extremamente importante, que muitas de vocês têm o hábito de não fazer, é explicar o porquê você tá fazendo aquilo. Você precisa dizer por que você tá aumentando o preço. E fala a verdade para a cliente, porque ela vai descobrir se você mentir para ela. E aí você vai ganhar um pontinho negativo. É melhor ganhar um pontinho positivo, sabe? Um pontinho positivo, um maisinho, é melhor. E aí você vai falar o que para ela? Você vai falar: eu estou há tanto tempo sem reajustar o preço. O meu preço ele está muito fora do mercado, do que estão cobrando. Em função do que eu estou entregando no procedimento. Se ela querer comparar o seu serviço com de outras pessoas, você fala do que você não fica falando de concorrente. Não é para falar de concorrente. O foco é você, o seu trabalho, o seu estúdio. E aí você vai falar para essa menina: olha, é assim que eu trabalho. Eu vou realmente precisar fazer esse reajuste, porque eu tô começando a perder dinheiro. Estragou rena. Se for verdade, conta pra ela aí algum caso. Você não já perdeu material? Tem gente que já perdeu material aí, ó. E aí, aí você vai comprar rena? Você vai comprar uma só? Dá pra fazer? A menina, às vezes é loirinha, às vezes ela é ruiva, às vezes é negra, às vezes é morena ou mais clara, ou moreninha mais escura. E você vai precisar de pelo menos uns 3 tons de rena, independente da marca que você use. E se você for trabalhar com pigmento temporário? E se você for trabalhar com reflectocil? Ó, é caro. Então você precisa colocar o reajuste tudo certinho aí na ponta do lápis. Eu realmente espero ter ajudado. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora. A aula foi sensacional, eu gostei demais. E eu espero que vocês assistam novamente essa aula para poder anotar tudo bonitinho e principalmente colocar em prática. Se você não colocar em prática o que eu falei, vai entrar num ouvido, sair no outro e você vai continuar do mesmo jeito. Então, para você ter evolução, para melhorar o que você está fazendo aí, você precisa colocar essas coisas em prática. Para de mimimi, de conversa fiada. Defende o seu peixe, é o seu. Para de ficar privilegiando a pessoa de fora da sua casa. Você precisa dar preferência para você. O seu negócio, o seu trabalho, o seu estúdio tem que ter prioridade. Se você não der essa prioridade, pode ter certeza que as suas clientes não vão dar. Tá entendendo? Então, muito obrigado, gratidão para você também, Vanessa. Foi incrível, gostei muito, a Kézia tá falando.